Olá, vamos então dar continuidade. Agora vamos para o episódio 4 e nesse episódio nós vamos tratar dos ciclos. Existem vários ciclos, ou seja, existem várias formas de a gente analisar quando um evento se repete. E é claro que a gente também tem que pensar que acontecendo algumas coisas que, digamos assim, que antecedem um evento, se aquelas coisas, se aqueles sinais aparecerem, então é um bom indicativo de que a gente pode seguir aquele caminho que provavelmente aquelas dezenas ou aqueles números vão cair. Então nós temos praticamente o estudo em cima dos ciclos. Nós nos baseamos em dois tipos de ciclos. O ciclo de falta cair e o ciclo de falta falhar. O que significa cada um desses ciclos? Bem, como eu falei ainda há pouco no episódio 3, nós mostramos que, por exemplo, das 25 dezenas, quando você faz o seu jogo e joga 15 dezenas, ficam 10 dezenas de fora, certo? No próximo jogo, e até pela lógica que a gente explicou de 60%, daqueles 10 números que ficaram, muito provavelmente 6 vão sair. Então, veja bem, no primeiro jogo saíram 15, ficaram 10. No segundo jogo de 10, vão sair mais 6. Vão ficar 4 faltando. Então, cada uma passagem de um jogo para outro a gente chama de ciclo. Então nós temos, por exemplo, a apresentação do que a gente chama de ciclos, né? Eu vou passar aqui para vocês mais uma vez para o nosso aplicativo, para a gente dar uma olhada aqui no como funcionam esses ciclos. Pois bem, vamos levar em consideração que nós estamos analisando aqui o jogo 3, 4, 4, 5, tá certo? Então, no jogo 3, 4, 4, 5, as dezenas sorteadas foram essas aqui. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 25. E as dezenas que foram sorteadas no concurso, no caso 3, 4, 4, 4, que estavam ausentes, as dezenas 3, 7, 13, 16, 17 e 24. Então, após esses dois concursos, como eu falei anteriormente, né? Você primeiro joga 15 de 25 dezenas, quando você joga 15 para 25 ficam 10. Depois, no ciclo seguinte, muito provavelmente vão sair 6. E aí vão ficar faltando 4. Nesse caso aqui, nós ficamos com as dezenas que estão faltando, que é a 8, a 10, a 15 e a 23. Fazendo análise agora do ciclo 3, ou seja, voltando mais uma dezena anterior, mais um concurso anterior, você vai ver que daqueles 8, 10, 15, 23, a dezena que não saiu, faltando 3 ciclos, ou seja, se você pegar o 3, 4, 4, 5, que é o concurso que a gente está fazendo análise, e nós vamos jogar para o 3, 4, 4, 6. Então eu faço uma análise pegando o 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3. Então, essa sequência de ciclos a gente chama de ciclos que faltam cair. Nesse caso específico, nós temos o 23. Continuando a análise um pouco mais para frente, indo até o 3, 4, 4, 2, você vê que já não tem mais nenhuma dezena que não saiu, porque a dezena 23, a última vez que ela saiu foi no concurso 3, 4, 4, 2. É claro que esses ciclos eles podem caminhar, eu já dei um exemplo ainda há pouco, que um número pode ficar, por exemplo, saindo repetidas concursos até 18, e também um número, uma dezena, ficar sem sair durante 7, 8, 10 ou até 12 jogos. Então, esse ciclo que a gente está analisando, que é o ciclo de falta cair, é aquele ciclo em que a dezena ela vai ficar. Você faz uma análise em cima do jogo que saiu hoje, né? Vamos imaginar o 3, 4, 4, 5. E aí você faz uma análise voltando 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ciclos. E aí você observa qual é a dezena que ainda não saiu. Uma coisa interessante, que estatisticamente falando, é que quando você faz essa análise, geralmente o ciclo das 25 dezenas, elas têm uma probabilidade maior de sair em até 4 concursos. Isso significa que, por exemplo, quando você faz uma análise, você tem uma dezena, 1, 2 ou 3, não importa, que estão, por exemplo, aqui no caso tem a 23, que ela ainda não tinha saído, ela tem uma forte probabilidade de sair no próximo concurso. Então é uma forma que você tem também de encontrar números que vão ter uma probabilidade maior. Qual é a vantagem disso? Como eu falei, a gente corre, a gente luta para encontrar as 9 dezenas que vão repetir no concurso anterior
e 6 das 10 que não saíram. Se você tem um sistema desse que você encontra através dos ciclos que faltam cair, você encontra, por exemplo, uma dezena dessa 23 e que provavelmente ela vai cair no próximo concurso, então você já está, das 6 dezenas que não saíram, a 23 no caso específico já é uma dezena que tem uma certeza de sair. Então, com isso, você vai conseguir fazer uma definição de dezenas melhor. Em vez de você ficar jogando 6 dezenas sem nenhuma, veja bem, do conjunto de 10, sem nenhuma lógica, você já sabe que fazendo esse ciclo de falta cair, se passou 2, 3 concursos, 4 concursos, uma dezena não cair, a probabilidade dela cair é muito grande. Então, em vez de você ficar buscando 6 dezenas, você já vai buscar 5. Então, das 15 dezenas, uma ou 2 dezenas, você já tem uma grande probabilidade de que ela vai sair nesse concurso. Então, é um bom indicativo. Tá certo? Então, voltando aqui para o nosso sistema lá da Microsoft, você vai observar aqui que nós temos, por exemplo, feito essa análise, você vai ver aqui a dezena 23, ó, ela ficou 23, ela saiu no 3, 4, 4, 2, ela está 1, 2, 3. Atraso, ela está 3 de atraso. Ela é a mais atrasada de todos. Então, se você for analisar, nesse concurso aqui, 3, 4, 4, 5, é uma boa dezena para você jogar, porque ela tem uma grande probabilidade de sair. Por quê? Vamos botar aqui mais para frente, 3, 4, 4 no meio, seria o concurso posterior. Nesse caso, ela saiu, ela veio confirmar aquele ciclo que a gente está falando ainda há pouco. Como eu disse, né? A gente tem um chamado ciclo de falta cair. Sempre as 25 dezenas elas ficam rodando e elas muito provavelmente elas vão cair em até 4 concursos. Então esse atraso, quando ele chega em 3 ou 4, é um ótimo indicativo de que aquela dezena tem uma forte probabilidade de sair. Ó, nesse caso aqui, a dezena 08, ela já está com 3 de atraso no 3, 4, 4 meia. Então, se você, vamos de novo caminhar mais um jogo para frente. Não é certeza absoluta, mas é um bom indicativo de que ela poderá sair. Ó, a 8, nesse caso, ó, continua sem sair. Ela foi, nesse caso, para o atraso de 4, seguindo mais um jogo. 3, 4, 4, 8. Ela... Perdão, eu fiz por volta. 3, 4, 4, 9. 3, 4, 4, 9. Ela acabou caindo. Ela não caiu nesses 2 concursos aqui, que ela estava com uma boa probabilidade, mas à medida que ela foi ficando com atraso maior, ela chegou a ter 1, 2, 3, 4, 5. Ela foi até o ciclo 5. Aquele ciclo que a gente mostrou ainda há pouco, que ele começa do ciclo 3, do 4, do 5, ela chegou até esse ciclo aqui. E quando chegou nesse ciclo, que seria a oitava, a dezena 8, ela já estaria na quinta vez, ou seja, o quinto sorteio que ela não tinha saído. E como eu falei, esse ciclo de falta cair, ele é um ciclo que ele quase sempre ele finaliza no 4º concurso. É claro que aqui foi uma exceção. Ela passou 5 concursos sem cair e ela foi cair no 6º concurso. Mas, em média, quando uma dezena ficar sem cair na 3ª ou no 4º ciclo, ela tem um forte indicativo. Isso aí é uma facilidade que a gente tem para encontrar uma dezena. E com isso é quase como um grau de certeza que aquela dezena, como ela vai cair naquele concurso, em vez de você ficar buscando, por exemplo, 15 dezenas, você já vai ter que buscar só 14. E daquelas 10 que ainda não saíram, você só vai ter que fazer a busca em cima de 9, porque essa dezena que está em aberto, que ainda não caiu no ciclo de falta cair, ela provavelmente vai cair. É um indicativo muito forte, tá ok? Então, voltando aqui para os nossos ciclos, sempre a gente faz essa análise. Sempre é importante você estar trabalhando e observar se, comparando os ciclos e observando se aquela dezena caiu ou não. É claro que aqui ela está sendo feita de uma forma automática. Como eu disse para você, a gente precisa de ter alguns recursos, a gente precisa ter planilhas, ou então a gente precisa ter um site como esse do Microsoft, ou um programa como esse, para você ter um acompanhamento melhor. Mas, de qualquer forma, não impede que você pegue, por exemplo, o sorteio que você vai estar. Eu vou jogar amanhã. Então, o sorteio de hoje vai me servir de parâmetro. O que eu faço? Eu pego o sorteio de hoje, eu boto as 10 dezenas
que saíram de ontem, as 15 dezenas que saíram em relação a ontem, as 10 que ficaram de fora, no jogo de ontem. Quando eu pego o jogo de ontem, que eu boto as 15 dezenas que saíram ontem, as 10 que ficaram faltando, aí eu venho para o jogo de hoje, eu faço o ciclo 3. Aí eu observo quais dezenas daquelas 10 que saíram hoje. Então, vão sair provavelmente 6, vão ficar faltando 4. Essas 4 já são para o ciclo de amanhã. Se eu voltar mais um jogo, ou seja, para o jogo de anteontem, eu consigo chegar ao ciclo 4. E com isso eu tenho um aumento da minha... Analisando o passado, como eu estou falando, você faz uma planilha, você faz uma análise, você faz uma anotação, você consegue chegar a essa mesma conclusão. Aqui só está automatizado, mas esse ciclo ele sempre se repete. E é uma boa dica para você. Se você vai fazer um jogo, sempre observe e faça essa análise de ciclo. Vai voltando um jogo, 2, 3, e você vai observar que as dezenas que ainda não saíram, principalmente aquelas que estão com 3 ou 4 concursos sem sair, essa dezena é uma ótima dezena para você jogar, porque ela é uma dezena que está com muita probabilidade de sair nesse jogo. Tá certo? Eu espero que essa dica tenha sido útil. Eu vou falar em um próximo momento do outro ciclo, que é o ciclo do falta falhar. É quando uma dezena ela vem se mantendo constante e ela vai ter uma probabilidade de parar de sair. É claro que, como eu já falei, já teve dezenas que saíram em 18 concursos seguidos. Isso aí é mais raro. A média é de 7 a 8 concursos que uma dezena pode sair seguidamente. Depois disso, ela começa a meio que esfriar e aí ela vai reduzindo. Até por aquele princípio que a gente também comentou anteriormente, que todos os números eles têm uma tendência de ficar com a mesma quantidade de vezes que eles já saíram ao longo do tempo. Ou seja, ele vai tender, todos os números vão tender para a média. Então, se um número ele está saindo muito, muito provavelmente daqui a pouco ele vai começar a reduzir e outros que não estão saindo vão começar a sair mais para ficar mais ou menos todos os números com a mesma quantidade. Nunca é igual, é claro, até porque o número de eventos são muito pequenos. Hoje a gente tem, eu acho que está no 34,55, 34,56, mas está com pouca quantidade, tem 3.400 e poucos sorteios, então ainda não é do universo de que, como eu já falei para vocês, de possibilidades que é de 3 milhões e 200 e poucos mil, 168 mil, você tem apenas 3.400, é um universo muito pequeno, então eles têm uma tendência de se igualar, mas isso ao longo do tempo. Como os concursos estão há bem pouco tempo, ainda tem uma diferença relativamente grande entre algumas dezenas. Algumas são ditas dezenas que têm mais quantidade, são de maior sorte, mas isso tudo a gente vai ver, existem números mágicos, tudo uma questão de tempo, tá certo? Eu quero mais uma vez agradecer as pessoas que estão acreditando no nosso trabalho, conseguimos alcançar uma meta legal, hoje nós já temos mais de 100 pessoas inscritas no nosso canal, isso aí é uma coisa muito boa, é um bom reconhecimento, e faz com que a gente se esforce mais e continue nessa empreitada. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão junto com a gente e pedir mais uma vez que as pessoas se inscrevam no nosso canal, porque se gostou de alguma coisa, dá um joinha, dá um like, que isso aí também ajuda bastante para a gente no nosso engajamento. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, bota alguma coisa e a gente vai tentar. Lembrando também que a gente também tem o nosso canal lá no TikTok. Lá no TikTok são os mesmos vídeos, as mesmas informações que a gente coloca, mas às vezes a pessoa tem mais hábito de ficar trabalhando, de ficar acompanhando pelo TikTok. Então, é o mesmo nome, tá? É super fácil, mesmo nome aqui no YouTube, é o mesmo nome lá no TikTok. Então, quem puder se inscrever, por favor, se inscreva e mantenha junto aqui no nosso canal, para que a gente possa cada vez mais crescer. Tá certo? Em breve a gente volta com mais novidades, com mais dicas. Eu espero que esteja sendo útil, né? E que em breve a gente comece a aumentar principalmente a nossa quantidade de acerto e a conseguir cada vez mais, né, a gente crescer em termos de premiação. Ok? A gente volta em breve. Um abraço, pessoal.